Bom, pessoal, nós vamos fazer um gráfico agora que é a tangentoide, né, função tangente. E só que para a gente fazer esse gráfico, eu vou precisar retomar algumas ideias que eu cheguei a conversar com vocês na sala, tá? Para a gente poder fazer aquela construção da tabela e depois fazer o estudo no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, para o estudo da função da tangente, é que a tangente ela é aquela fórmula que usa o seno de um ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Tangente de um ângulo é igual a seno desse mesmo, dividido pelo cosseno do ângulo que está na tangente. Só que, graficamente, pessoal, no círculo trigonométrico, a reta tangente é uma reta que ela é paralela ao eixo y. Então, o que acontece? Desse primeiro ponto para cima, assim como no eixo y, eu vou ter valores positivos. Desse ponto para baixo, eu vou ter valores negativos. O que a gente precisa saber? Para eu determinar um ângulo lá na tangente, então eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu quero verificar qual é a tangente de 45. Tangente de 45, eu pego o seno de 45, divido pelo cosseno de 45, eu vou ter o valor lá. Só que eu posso verificar aqui no gráfico, né, também. Então, para eu determinar a tangente de 45, pessoal, eu preciso fazer o seguinte, ó. Não só a tangente de 45, qualquer ângulo que eu quiser determinar, determinar a tangente desse ângulo, eu preciso fazer a seguinte coisa. Eu vou projetar esse ângulo em questão, vou partir do centro da circunferência, tá? Para ficar uma coisa padronizada, e vou tocar o eixo da minha tangente. Esse aqui é o eixo da tangente. Aí o que vai acontecer, pessoal? Assim que eu interceptei o eixo da tangente, essa altura que eu vou ter da tangente, essa altura da tangente é o valor que eu estava procurando. Então, ó, tangente de 45, se eu fizer a conta aqui usando seno e cosseno, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Logo, se eu tenho uma coisa dividida por ela mesma, só pode dar 1. Aqui no gráfico, pessoal, ó, projeto o arco de abertura 45 até tocar o eixo da tangente. E aí eu verifico, ó, que essa altura é absolutamente igual ao raio. Então, isso aqui vale 1. Assim como eu fiz no cálculo algébrico. Então eu poderia fazer isso para tangente de 30, tangente de 60 e assim por diante. Só que o que eu gostaria que vocês fizessem depois? Eu lembro que eu fiz isso na lousa, mas vocês podem fazer o teste também. Eu verifiquei aqui a tangente de 45. Na verdade, eu vou precisar desse valor. Vou até colocar aqui, 45 graus. A gente vai construir o gráfico com esse valor de 45. Só que o que eu gostaria de mostrar para vocês? Se eu quisesse verificar aqui, pessoal, a tangente de 30, então o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui, abrir 30 graus, sair do centro da circunferência, projetar até tocar o eixo da tangente. Aí eu ia verificar a altura que foi formada ali, logo tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, né? Como a gente lembra, seria o pedacinho aqui mais para baixo. Só que olha o que acontece. Digamos que a minha régua, que acabou de cair, ela é a projeção de dos ângulos que eu vou fazer. Então, o que acontece? Ó, estou projetando aqui 45, deu esse tamanho.
Mas se eu fizesse 30 graus, como eu mostrei para vocês, daria um pedaço menor aqui, ó, na minha reta tangente. Só que na medida que eu vou diminuindo, pessoal, o ângulo, olha o que acontece. Isso aqui da minha régua até a tangente seriam as projeções e os tamanhos que eu ia determinar da tangente. Então, na medida que eu vou fazendo, vou abaixando, vou abaixando, vou abaixando, até dar zero, o que acontece? Tangente de zero, né, pessoal? Tangente de zero é zero mesmo, né? Porque parte da origem da minha reta tangente, assim como está na origem do eixo Y. Beleza, diminuir. Agora eu vou fazer um movimento para cima. Saí do zero, fui por 30 graus de novo, passei no 45 e ó, todos esses ângulos que eu estou colocando aqui tá cortando o eixo da tangente. Muito bem, aí estou aumentando, ângulo de 60 graus, por exemplo, 70 graus, 80 graus, e aqui no 80 graus eu quero fazer uma observação que eu também já tinha feito. Lembra quando a gente ficou calculando, ó, tangente de 80? A gente colocou aqui aproximadamente, deixa eu pegar minha calculadora, que é o seguinte, tangente de 80, pessoal, tangente de 80 é aproximadamente 5,67. Pessoal, 5,67, com certeza eu já não ia conseguir fazer intersecção aqui na reta tangente, porque olha só, se aqui é 90 graus, 80 graus, pessoal, ia passar da minha lousa, com certeza eu ia fazer lá na parede a intersecção entre eles. Ia existir a tangente de 80, porque eu ia tocar o eixo da tangente? Iria. Só que a altura seria muito grande, seria 5 vezes o valor do raio, né? Se o raio é um valor unitário, né? Vale 1, então isso aqui é 5 vezes o tamanho do meu raio, lá para cima.